E o Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil, fechando mais um trabalho de cobertura, fora de casa, lado a lado com o Flu, hoje direto aqui de Brasília, do estádio Mané Garrincha, para a gente falar o que foi essa goleada aqui na capital federal, mas também para a gente debater uma entrevista coletiva do Renato Gaúcho, que ligou de vez um modo sincerão, uma entrevista contundente, defendendo alguns argumentos que ele já vinha apresentando nos últimos tempos para se defender ali das atuações, que, principalmente em relação ao desempenho do Fluminense, que a gente, de uma forma geral, vem batendo muito nisso, né? Como o Fluminense tem dificuldade em jogar bem, em apresentar um bom futebol, apesar de resultados positivos no geral que esse time do Renato vem apresentando. Aliás, por falar em resultados, o Renato foi bem claro. Ele quer saber de resultados agora. E ele está trabalhando para apresentar resultados. Jogar bonito não é uma coisa que está preocupando. Foi o que disse o Renato hoje. E eu aproveitei o jogo de hoje para questionar o Renato em relação a isso, porque a gente viu, quem olha só o placar, beleza, 4-1. Não só quem olha o placar. O Fluminense veio aqui hoje e fez o que deveria já ter feito no Maracanã. A Aparecidense é um time da quarta divisão, é um time de meio de tabela da quarta divisão, gente. A diferença é bizarra, isso é um absurdo, é um abismo, não tem como, não tem comparação. Então, começa por aí. O jogo no Maracanã já era para ter sido uma goleada, em situações normais, e aquele jogo também serve de exemplo para o que a gente vem cobrando em relação a desempenho, né? Não aconteceu, hoje ele poderia ter botado mais reservas aqui, se tivesse goleado lá. Beleza. Vem o primeiro tempo, o Fluminense leva um gol de bola parada, já tinha feito construído umas duas, três chances, leva um gol de bola parada. E aí depois, a apatia do time depois que leva o gol é um negócio que chama muita atenção. E foi muito por aí a minha pergunta para o Renato, porque o Fluminense fica olhando a Presidência tocar a bola numa preguiça que a gente já viu em outros jogos, aquele freio de mão puxado, sem apertar a marcação, sem urgência, sem, sabe, se incomodar com o resultado negativo para um time tão fraco. Mas a questão não é nem... Esse jogo não é o problema. Esse episódio ali, até o Fluminense fazer os 2 gols e virar o placar no primeiro tempo, esse episódio ele serve para exemplificar mais uma vez o que já aconteceu em outras partidas. E esse é o problema, porque se fosse só nesse jogo aqui, às vezes é compreensível, por mais que a gente não ache correto, mas o ser humano é assim, você está numa situação confortável, sabe que o adversário é mais fraco, sabe que tem mais time, sabe que tem mais bola, e aí os caras entram relaxados, e o Fluminense entrou relaxado assim. Então se fosse só nesse jogo, não seria um problema, dane-se, veio aqui, jogou e tal, deu uma relaxada, foi lá, virou, goleou, mas vem sendo uma constante, a postura do time. E aí a gente faz algumas críticas aqui, e muita gente vem aqui, porque é o perfil de cada torcedor pensa da forma que quiser. Eu canso de falar, eu não estou aqui para dizer que o torcedor tem ou não que fazer ou pensar, eu estou aqui para dar minha opinião, e é para isso que eu estou aqui. Vai ter muita gente concordando, vai ter gente discordando, está tudo bem. Mas o próprio Renato Gaúcho concordou comigo. E aí o Renato respondeu isso aí. Oi, Renato, boa noite. Vitor Lessa, Jornada Capital Nações 2. Você já falou em outras oportunidades essa questão do calendário, do desgaste que impede o time talvez de desempenhar um futebol melhor com essa sequência de jogos, mas buscando entender essa questão porque a gente fala de resultado, fala de desempenho, fala de boa atuação, mas talvez o torcedor queira, em alguns momentos, ver um pouquinho mais de intensidade, talvez colocar assim, de insatisfação, às vezes, por mais que o adversário seja mais fraco, mas de ter um pouco mais de vontade, de pressão na marcação, de mais chegada no ataque. Não necessariamente isso vai se transformar em vitória ou num bom jogo, mas talvez uma postura um pouco diferente, talvez seja por esse caminho? Não, mas o torcedor, nesse sentido, ele tem razão. Isso é o que eu mais cobro do meu time, de quem entra em campo. Agora, por outro lado, tem que sair em defesa sempre do meu grupo, justamente pelo desgaste. Você não pode toda hora sair fazendo marcação-pressão os 90 minutos, ninguém aguenta. Justamente pelo desgaste. Por exemplo, o Aparecidense jogou no sábado. Nós tivemos um jogo pesado lá em Caxias, viemos aqui para Brasília, que eles tiveram um dia a mais do que a gente. Sábado nós temos um clássico. O Vasco jogou ontem, nós jogamos hoje. O desgaste é muito grande. Eu tenho colocado jogadores em campo que estão pedindo para sair no intervalo do jogo porque não aguentam mais correr. Aí eu mudo meio time, eu não consigo a classificação, porque eu mudei meio time. Cara, é difícil agradar todo mundo. É difícil. O torcedor ele tem que entender que no momento o mais importante para a gente é o resultado.
Eu entendo o que eles estão cobrando em alguns jogos. Eu também cobro diariamente do meu time, principalmente nos jogos, essa intensidade. Só que, ao mesmo tempo, não adianta eu querer cobrar uma intensidade com o desgaste do time. Até porque, eu volto a repetir, ninguém está dando desculpa. Eu tenho visto todos os jogos. Eu não tenho visto nenhum time do Brasil se destacando. Nenhum time jogando bonito e ganhando jogos. Todo mundo está buscando o resultado, justamente pelo desgaste. Então, quando as pessoas falam, falta intensidade, o time não jogou bem. Ok, acontece. Realmente tem acontecido isso. Mas põe em primeiro lugar, o time está desgastado. O calendário brasileiro desgasta qualquer clube no Brasil. Ou as pessoas entendem isso, ou não entendem. Tanto é que você vê em todos os jogos, toda hora, tem treinadores que mudam seus jogadores, e tem que dar graças a Deus os grandes clubes que têm dinheiro, que têm praticamente 2 times, e muitas vezes a gente está vendo jogadores saindo de campo machucados. Por quê? Justamente pelo desgaste. Então, cobrar é uma coisa, querer também é uma coisa. Agora, ter condições de fazer é outra, bem diferente. Quando eu falei já uns dias atrás, o Brasil está com carência de jogadores decisivos, craques, se diferenciam. Então é por isso que o futebol está muito nivelado. A Aparecidense está muito bem treinada, e a Aparecidense tem jogadores de velocidade, que é muito importante no futebol. E para eles, era uma Copa do Mundo. E isso eu coloquei bem claro para o meu grupo ontem à noite e hoje na pré-eleição. Olha, se a gente não entrar com bastante intensidade, se a gente não entrar focados no jogo o tempo todo, nós vamos ser surpreendidos. E fomos. Justamente pela pergunta do teu colega, que eu concordo com ele. Baixamos um pouco a intensidade no início do jogo, tomamos o gol. E aí a gente tem que ficar correndo atrás. Aí todo mundo fica cobrando. Aí a gente tem que deixar espaço, tem que arriscar mais. Graças a Deus a gente conseguiu virar o jogo. Mas nem sempre a gente vai conseguir virar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Então você fala assim, o que a Aparecidense apresentou? Hoje em dia, quando eu falo futebol nivelado, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Até porque eu estou dando exemplos. Ontem, o Grêmio saiu para um time que eu acho que é da 3ª divisão. Hoje, o Fortaleza saiu para um time da 3ª ou 4ª divisão, correto? Ontem a gente viu o Vasco como passou. E aí eu pergunto para você, é só o Fluminense que está devendo? Eu sei que nós precisamos melhorar. Eu sei disso. Mas aqui eu falo, vários jogos, viagens, desgaste, entendeu? O importante no momento são os resultados para mim. É a passagem de fase da Copa do Brasil, buscar pontos no Campeonato Brasileiro e a semana que vem buscar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Ou as pessoas, volto a repetir, entenderem isso, ótimo. Até porque se o meu Fluminense tivesse tendo essa intensidade toda e não jogando tão bem em alguns momentos do jogo, se fosse só o meu time, eu estaria preocupado. Como não é o meu time só, entendeu? Então eu não fico tão preocupado assim, não. É difícil, porque, como eu falei, né, todo mundo quer o resultado. A cada 3 dias nós temos um jogo decisivo. Se eu mudo muito o meu time, a gente perde em termos de entrosamento, perde um pouquinho também de qualidade, e é difícil. 4 grandes clubes vão disputar o Mundial. Graças a Deus o Fluminense é um desses grandes clubes. O restante, praticamente, vão dar férias para os jogadores. Eles vão descansar. Na volta das férias, eles vão ter tempo para se reorganizar, enquanto a gente vai estar no desgaste do Mundial também. A gente não sabe até que ponto a gente vai avançar lá no Mundial. Então, todo mundo vai cobrar na volta de novo. Os jogadores, alguns vão ter, a maioria deles vão ter férias, a gente vai estar trabalhando. A gente vai voltar, todo mundo fez uma mini pré-temporada, enquanto a gente está se desgastando. E a cobrança vai ser igual. Infelizmente, no Brasil, assim, ninguém tem mais paciência. Ninguém tem paciência com os treinadores, ninguém tem paciência com os jogadores, ninguém quer cobrar. Ninguém quer ver o futebol bonito, quer ver o time ganhar. Todo mundo está assim, a exigência é muito grande. Às vezes, com 2, 3 minutos de jogo, as pessoas já estão cobrando. É muito difícil trabalhar assim. É muito difícil. Então, e vocês que estão desse lado aí, que façam as críticas, façam seus trabalhos, os seus elogios, que é uma coisa normal, que é o trabalho de vocês, é que eu falo. Muitas vezes o comentarista quer aquilo, quer ver exatamente o que o torcedor quer. Intensidade, futebol bonito, gols. Bom, aí ou se repensa no que se está comentando, entendeu? Pode cobrar, que é o trabalho de vocês, mas explica para o torcedor. Tem o desgaste.
A cada 3 dias é impossível jogar bonito. É impossível você colocar o mesmo time em campo. É impossível você golear. Até porque, eu volto a repetir, o futebol está bastante nivelado. Então, vamos lá. Eu sei que muita gente vai se incomodar, porque o Renato está deixando claro, é resultado mesmo, não estou nem aí. Os outros times estão jogando mal também, não sou só eu. E é isso, a gente vai trabalhar em cima de resultado. E é o que a gente vem falando. Beleza, e quando os resultados estiverem acontecendo, ok. Mas e depois? Porque, tá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza. Cai nas oitavas de final, acabou a Copa do Brasil. Tá nas oitavas de final do Sul-Americano. Beleza. Caiu nas oitavas, acabou. Então, assim, o resultado ele é a coisa mais volátil que existe no futebol, porque muda, você está bem, de repente leva 2, 3 porradas, o que antes eram bons resultados passam a ser resultados ruins. Assim é o futebol. Quando você tem, a gente fala muito de desempenho, eu falo particularmente muito sobre desempenho, porque quando você tem um desempenho linear, regular, você vai oscilar, todo time oscila, mas nos momentos de dificuldades você vai ter mais capacidade, em tese pelo menos, de reagir, porque você tem uma estrutura boa de time, você tem uma estrutura boa de trabalho. Agora, quando o trabalho ele não é bom e ele perde os resultados, aí não sobra nada. Essa é a questão do debate, mas, por outro lado, assim, eu entendo o que o Renato fala, a questão de sequência é absurdo mesmo, é 3 jogos, um atrás do outro, é pesado mesmo, principalmente para quem não tem como ter um elenco muito farto, e poucos times têm aqui no Brasil. Então, a gente sempre leva isso em consideração, sempre leva, a gente sempre contextualiza isso. Mas, por outro lado, eu fico um pouquinho mais aliviado, é que o Renato admite, não, realmente faltou isso. Não, realmente está faltando em alguns jogos. E aí ele vai para uma defesa do grupo, que também é natural dele como treinador, é correto, ele vai para defender o grupo. Mas ele reconhece que está faltando em alguns momentos. Ele reconhece que tem problemas. Então, enfim, ele está sendo honesto, sincero com todo mundo. Gostando ou não gostando, é isso. E é isso que a gente vai ter. E ele fala, não, vocês estão no papel de cobrar. Torcedor, nós, a imprensa, a gente está no papel de cobrar. E a gente vai cobrar. E aí, quando não tiver os resultados, como é que vai ser, né? Enfim, a realidade é essa. Não tem tempo, é um clássico agora, depois da decisão da Sul-Americana, é Inter no Beira-Rio, não tem tempo para respirar, não tem jeito. Não tem descanso mais, a gente já sabia disso. E depois vem uma Copa do Mundo de Clubes. Não é fácil a situação. Mas hoje o Fluminense veio aqui e cumpriu com a sua obrigação. Nada mais que obrigação. Ganhar, golear, Aparecidense, a diferença é muito grande. Goleou, classificou, beleza. Vamos para a próxima fase e ver o que vai acontecer depois. Pessoal, já ia esquecer de deixar um recado muito importante aqui, que é do MB, do mercado Bitcoin, um grande parceiro aqui do canal do Lessa, que é uma empresa que está investindo muito. E eu posso dizer para vocês, já comecei a usar o MB e é muito tranquilo, simples e rápido. E mais de tudo, mais importante de tudo, é confiável. É uma empresa, é a maior empresa de ativos digitais da América Latina. São mais de 4 milhões de clientes. E você pode, se você quer passar a investir nesse mundo de criptomoedas, de ativos digitais, vem para o MB. Vem para o MB porque você não vai se arrepender. E além de tudo, ainda vai poder aproveitar uma promoção que é para novos clientes. Então você que não tem conta ainda no MB, o QR Code está na tela, o comentário fixado também está aqui. Você clica aqui, faz sua conta rapidinho, abre sua conta, coisa rápida, menos de 5 minutos. E aí o que você tem que fazer para aproveitar essa promoção que eu venho anunciando aqui? Daqui a pouco ela vai acabar. O que você tem que fazer? Depositar R$50 na sua conta e investir em qualquer ativo digital da plataforma. Aí você pode... lá dentro do MB vão ter várias opções. Você que não conhece muito sobre esse mercado, então, o MB é justamente para isso. Mas para passar a entender e a investir, você tem que dar o primeiro passo. Por isso é importante. Você vai lá, cria sua conta, fez o depósito, em uma semana, em até 7 dias, o MB te devolve metade desse valor, ou seja, R$25. Você pode pegar esses 25 e reinvestir. Né? Esse é o caminho para você que quer diversificar um pouco mais um rendimento. É claro que é um mercado volátil, então tem que ser num lugar que tem confiança, credibilidade. O MB justamente está aí para isso. É uma empresa que tem o aval dos principais órgãos reguladores do mercado, então você pode confiar, pode ficar tranquilo. Isso não é uma recomendação de investimento. O MB está aqui para facilitar a tua vida, para te mostrar o caminho. E a gente vai investindo, vai aprendendo e vai crescendo. E o Renato também falou sobre Renato Augusto, confirmando a informação que eu trouxe aqui para vocês no dia no dia seguinte, né? Quando eu falei que já vinha se discutindo um pouco essa situação do Renato, talvez de ele parar, não de encerrar a carreira, porque cabe a ele, né? Mas dessa rescisão de contrato, que era uma possibilidade, que talvez ele fosse parar. O Renato confirmou isso e falou um pouco sobre os bastidores da saída do Renato Augusto. Olha, quando eu cheguei no Fluminense, já tinha zum, que ele poderia parar de jogar. Eu não estava acreditando muito,
Então ele foi levando, foi levando. Eu comecei a dar oportunidades para ele. Ele era um jogador importante, é um jogador inteligente, um jogador importante no grupo. É um jogador bem acima da média. É um jogador que, nesses anos todos, mostrou o valor dele, a capacidade dele. Fiquei triste, falei com ele ontem, mas praticamente já tinha me buzinado no ouvido que ele iria parar. Eu falei com ele ontem, perguntei por quê. Ele falou que não estava aguentando mais as lesões, estava um pouco estressado com as coisas, e ele estava precisando descansar. Eu ainda falei para ele ontem, pensou direito, repensa, você vai fazer falta pro futebol. Ele, não, eu pensei bastante, parei para pensar com a minha família e está decidido. Infelizmente é mais um jogador acima da média que para no Brasil. Pode ter certeza que muita gente não vai sentir falta dele porque ele não vinha jogando seguido, mas eu vou sentir pela qualidade dele. Muito bem, então é isso. É claro que o Renato sempre foi um jogador acima da média, muito acima da média, mas realmente ele não estava em condições de mostrar isso e de jogar dessa forma. Isso é um fato, eu acho que não tem muito como contestar. Mas tá aí o Renato abrindo um pouquinho dos bastidores dessa saída do Renato Augusto. Pessoal, vamos ficando por aqui. A gente volta com mais informações. Eu estou aqui em Brasília agora, mas eu vou voltar a pegar a estrada e vou voltar para Goiânia. E de Goiânia amanhã somente volto para o Rio de Janeiro, mas sempre com prazer de poder estar aqui, fazer e levar, deixar você um pouco mais perto de Fluminense e trazer todas as informações do Flu para vocês. Beleza? Deixa o like aí, esquece não, se inscreva aqui no canal do Lessa, muito importante. Conto muito com vocês. Tamo junto e é isso.